Olá pessoal, este é o canal Pregador MR, amém? Peço que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Agradeço a todos que têm se inscrito no nosso canal, no meu canal, amém? Que Deus abençoe grandemente o teu coração, o teu espírito, a tua vida, a tua casa, a tua família, né? Que Deus esteja contigo, amém? Trazendo sempre uma resposta para a tua vida, uma restauração, uma cura, amém? Acima de tudo, salvação em nome de Jesus, amém, pessoal? Que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos trazer hoje, nesse vídeo, a parte 3 do batismo com o Espírito Santo, amém, pessoal? Então, desde já, nós vamos partir já para o versículo, o texto que nós vamos falar hoje. Romanos 8, a partir do versículo 6, diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glória. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que o Senhor possa acrescentar os Teus valores ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus está muito bem clara, ela é muito explícita nessa questão de termos em nosso coração, em nossa vida, em nosso espírito, a confirmação e a certeza de que o Espírito Santo habita em nós. Como que é importante na vida da igreja ter essa conscientização, ter esse conhecimento, buscar realmente ter essa convicção de que o Espírito Santo habita na vida da igreja. E mais importante, habita em você e em mim. Porque o texto está nos mostrando claramente para que nós venhamos realmente conduzir a nossa vida pelo Espírito, para que não haja inclinação para a carne, para que não haja inclinação para o pecado e ser guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito e fazer a vontade de Deus. Necessário é o Espírito de Deus habitar em você, o Espírito de Deus habitar em nós. Então, claramente, a palavra está dizendo: se o tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém, pessoal? Então observe como que a palavra ela nos fala claramente de que o Espírito Santo precisa estar e precisa habitar em nós. Se você, como filho de Deus, se você tem essa conscientização, se você é uma pessoa convertida na palavra, se você é uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, você precisa ter essa certeza em teu coração de que o Espírito Santo habita em você. Porque se você não tiver essa confirmação, se você não tiver essa testificação em você mesmo, a palavra de Deus diz: olha, o tal não é de Cristo. Amém? Se você não tem o Espírito de Deus, você não é de Cristo. Você precisa saber, você precisa ter essa certeza em você mesmo de que você tem o Espírito de Deus. Amém, pessoal? Eu preciso saber disso. Eu preciso ter essa convicção, essa certeza. Aleluia! Eu preciso realmente ter essa certeza, essa convicção de que no momento que eu me arrependi, no momento que eu recebi Jesus Cristo na minha vida, eu creio na palavra do Senhor, eu preciso acreditar que o Espírito Santo passou a habitar na minha vida, passou a habitar comigo, passou a ser um Espírito comigo. Porque se isso não aconteceu, eu não sou de Cristo. Entende isso? Se isso não aconteceu contigo, você não é de Cristo. Amém? Por mais que você frequente a igreja, por mais que você tenha tempo dentro da tua igreja, por mais que você já tenha anos congregando na sua igreja, por mais que você até faça a obra de Deus, por mais que você seja até batizado nas águas, mas se você não tiver essa certeza, se você não tiver essa confirmação no teu coração, no teu espírito, que você tem o Espírito Santo na tua vida, você não é de Cristo. O que nos faz ser de Cristo é o Espírito.
O que nos faz ser de Cristo não é fazer a obra, não é o fazer a obra, não é o ter tempo de igreja, não é ter carteirinha de membro. Entenda isso. O que me faz realmente ser filho de Deus ou ser de Cristo é o Espírito Santo comigo. É o Espírito Santo habitando em mim. E diz: se o Espírito de Cristo não habita em vós, o tal não é de Cristo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Amém? Então a palavra de Deus está perguntando: se o Espírito de Deus habita em você, você é de Cristo. Mas se o Espírito de Deus não habita em você, você não é de Cristo. Não sou eu que estou dizendo. Ninguém pode afirmar isso a não ser o próprio Espírito. Olha só. O texto continua dizendo: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, mas para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para que outra vez estáis em temor, para outra vez estáis em temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Olha aí, amados. Observe como que é importante você crer nisso. Como que é importante você ter essa conscientização, ter esse conhecimento como filho de Deus. Você é filho de Deus? Você é uma pessoa convertida? Você é uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados? Crê no Senhor Jesus? Recebeu Jesus Cristo na sua vida? Então você precisa crer que você tem um Espírito. Porque diante disso tudo, se você não crê que você não tem um Espírito, você põe em dúvida se você é dele ou não. Mas para que você realmente tenha essa convicção em você mesmo, você precisa crer nesse Espírito. Você precisa crer que ele habita. Mais do que crer no Espírito, você precisa crer que ele habita em você. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se o tal não tem um Espírito, esse tal não é dele. Amém? Observe como que o batismo com o Espírito Santo é fundamental. Como que o batismo com o Espírito Santo precisa ser uma realidade. O batismo com o Espírito Santo precisa ser uma realidade na tua vida. Precisa ser uma realidade na minha vida. Eu preciso crer que o Espírito de Deus habita em mim. Eu preciso crer. Porque é isso que vai testificar. Não sou eu que vou dizer que você é de Cristo, mas é o Espírito que vai falar contigo. Não é outra pessoa, não é o pastor da sua igreja que vai dizer quem você é. Não é o irmão da igreja que vai dizer quem você é. Não é o sistema, entende? Não é o que você faz. Não é a obra que você faz que vai dizer que você é filho de Deus. Mas o Espírito que habita em você vai dizer ao teu espírito que você é filho. Essa testificação, ela é fundamental. Essa testificação contigo mesmo. Você vê que o próprio Espírito trata com você, trata contigo, não é com outra pessoa, não é com a direção da igreja, não são com as obras que você faz. O Espírito testifica com o teu espírito, é com o teu coração, é contigo mesmo, aleluia, é com a tua alma, é com a tua mente, ele trata contigo, glória a Deus. Então, por isso que o batismo com o Espírito Santo é importante. Por isso que o batismo com o Espírito Santo ele foi realmente confirmado. O batismo com o Espírito Santo é uma realidade na vida da igreja. Precisa ser. Precisa ser. O batismo com o Espírito Santo precisa. Porque todo esse conteúdo só vale de verdade se você tem o Espírito. Amém? Glória a Deus. Aí sim você vai ser conduzido por ele, vai ser ensinado. Você vai ser guiado. Aleluia. Você não vai mais se inclinar para a carne, não vai se inclinar mais para o pecado, mas sim para o Espírito de Deus. Mas sim para a vontade de Deus, mas sim para a palavra do Senhor. Amém, pessoal? Aleluia. Agora deixa eu só trazer aqui para você uma observação, uma ilustração
numa passagem que tem em Atos 19, a partir do versículo, diz assim, ó, a partir do versículo 1, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, observe, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haver de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Amados, eu gostaria de trazer uma ilustração para o nosso tempo. Não, claro, nessa proporção, né? Porque no início do ministério aqui era comum acontecer isso. Pessoas, discípulos, conheciam o batismo de João, era batizado nas águas, né? Ouviram falar de Jesus, criam em Jesus, mas ainda não ouviam falar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda era uma novidade. Aqui era um princípio do ministério, né, do renovo, o princípio do ministério do Espírito Santo. Não era comum que isso viesse a acontecer. Mas Paulo diz, olha só, vocês ainda não receberam o Espírito porque ainda não ouviram falar dele, mas vocês, crendo no Senhor Jesus Cristo, vocês podem e devem receber o Espírito. E receberam. Mas trazendo para o nosso tempo, é obviamente que no nosso tempo não existe pessoas que nunca ouviram falar do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma realidade na vida da igreja, sim. Mas você há de concordar comigo que, apesar do Espírito Santo, né, o ministério do Espírito está entre nós, na vida da igreja hoje, vê se não existe pessoas que mesmo no nosso tempo não conhecem o Espírito Santo como deveria. Vê se não tem pessoas no nosso meio que não têm a experiência, não têm uma participação, um envolvimento com o Espírito Santo como deveria ter. Não nessa proporção, mas eu consigo enxergar pessoas que, sinceramente, não têm nenhuma experiência, não conhecem o Espírito Santo como deveria conhecer. Talvez até ouve, talvez já ouviu falar, sim, como não ouviu falar. Mas, quando eu digo ouvir, amados, é realmente ouvir experimentando esse Espírito. Amém? Por que muitas pessoas hoje não têm ouvido, entre aspas, desse Espírito como deveria? Porque não se ensina mais. Hoje em dia não se ensina, não se fala do Espírito Santo como deveria. Ou como já se falou no passado. Há 20, 30 anos atrás, o Espírito Santo era ensinado. O Espírito Santo era pregado. O Espírito Santo era anunciado no meio da igreja. As pessoas antigamente, eu falo com experiência própria, se ouvia realmente falar do Espírito Santo. Conhecia realmente o que era o Espírito, o poder do Espírito, os dons espirituais, aquilo que o Espírito Santo realmente faz no meio da igreja e se propõe a fazer. Hoje não se ouve mais falar disso. Não se ouve falar desse Espírito Santo como deveria. O Espírito Santo hoje não é conhecido como deveria ser conhecido. Amém, gente? Você concorda comigo? Nós vivemos uma geração hoje, a geração de hoje dentro das igrejas é uma geração pobre no conhecimento do Espírito Santo. É uma geração pobre dos valores do Espírito Santo, no poder do Espírito, dos dons espirituais, amado. Os dons espirituais hoje, infelizmente, está apagado. Não por culpa do Espírito, claro que não, mas porque a igreja não busca com zelo. No próximo vídeo do batismo com o Espírito Santo, na parte 4, nós vamos falar sobre os dons espirituais. Então, hoje em dia, não se ouve mais. Amém? E quando eu digo ouvir, não é somente ouvir outra pessoa pregando, porque já está tão escasso isso, né? Mas não é somente ouvir a igreja. Ouvir não é somente ouvir outra pessoa pregando, não. A gente ouve também lendo. Amém? A leitura também fala aos nossos ouvidos.
E eu digo mais, a gente ouve muito mais e muito melhor lendo do que ouvindo outra pessoa pregando. Isso aqui é uma receita que eu estou passando para você. Leia mais, examine mais a Escritura, busque conhecer mais através da palavra de Deus, pelo Espírito Santo que habita em você. Amém? A gente ouve muito mais lendo do que ouvindo outra pessoa falando. Porque muitas das vezes nós ouvimos, até a palavra de Deus, nós ouvimos, mas com mentiras. Muitas pessoas estão pregando por aí, né? Pregando mentiras, pregando coisas que não tem nada a ver. Né? Não fala com... Né? É claro que há em nosso meio muitas pessoas realmente inspiradas, muitas pessoas que realmente se interessam, muitas pessoas focadas na palavra. Mas nós sabemos que existe muito disso por aí. Então, se pregando a palavra de Deus, não com a essência que deveria pregar pelo Espírito Santo. Então, é muito mais interessante, muito mais, digamos, você alcança mais você mesmo buscando, lendo, do que ouvindo. É bom ouvir, como a palavra que você está ouvindo agora. Mas, como eu disse, você ouvindo outra pessoa falando ou pregando, pode haver ali mentiras, pode haver coisas ali que a pessoa não está vivendo, mas quando você lê, é só você e a palavra. Entende isso? E só existe um elemento entre você e a palavra, entre você e a leitura, o Espírito Santo. Aí não há espaço para erro, não há espaço para mentira. Quando você mesmo busca ler, quando você mesmo busca meditar na palavra, pelo Espírito Santo que habita em você, não há espaço para erro, não há espaço para mentira, não há espaço para confusão, porque só existe você e a palavra, e só existe o Espírito Santo. O Espírito Santo esclarece, o Espírito Santo ensina tudo, o Espírito Santo é a unção que habita em você. Então, eu digo sinceramente, com verdade, com experiência própria, busque conhecer mais a palavra de Deus lendo. Ouça, que eu também escuto, mas procure ouvir mais através da leitura. Amém? Procure ouvir mais através da leitura da palavra. O Espírito Santo vai te esclarecer, o Espírito Santo vai te ensinar. Ore ao Senhor, peça a Ele para abrir os teus olhos, para abrir os teus ouvidos. Na leitura você vai ouvir você mesmo falando contigo. O Espírito Santo vai falando. Ele é fiel para fazer isso. O Espírito Santo foi derramado para isso, para te ensinar, para te conduzir na presença de Deus. Amém, gente? Então, ouça mais, através de uma mensagem realmente pregada pelo Espírito, através da leitura, amém? Através da meditação. Busque saber mais e conhecer mais sobre o Espírito Santo. Experimente mais desse Espírito Santo na tua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Porque simplesmente estar numa igreja, congregar numa igreja, fazer parte, né, de uma igreja não significa nada. Até mesmo que você seja batizado nas águas, mas se você não tiver o Espírito, não buscar o conhecimento desse Espírito na tua vida, nada vai acontecer, nada vai mudar. O crescimento só vai vir mesmo na tua vida se você buscar realmente aprender com o Espírito Santo. Amém? Ele é tudo que você precisa. Espírito de Deus. Creia que você tem o Espírito. Creia que você foi batizado com o Espírito Santo. Seja testificado no teu coração, no teu espírito, que você é filho de Deus. Aleluia. E busque aprender esse Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Então, até o próximo vídeo. No próximo vídeo, depois disso, nós vamos falar mais um capítulo crescendo com as aflições. Depois nós vamos voltar na quarta parte deste estudo. E aí nós vamos falar sobre dons espirituais. Eu convido você a assistir comigo esse vídeo. Tem muita coisa boa aí para você saber e conhecer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra e fique bem.